Muito bem, estamos chegando a partir de agora com mais um episódio aqui do podcast, o Que Suco Podcast, o teu podcast de todas as sextas-feiras. A gente poderia estar roubando, a gente poderia estar matando, mas não, nós estamos aqui neste momento para mais um bate-papo nerd, um bate-papo especial aqui com vocês, né? Ou seja, claro que descontraindo aqui, falando de vários assuntos. Todas as semanas o quê? Vou pedir pro Rodolfo, todas as semanas o quê? Um assunto ridículo diferente, né? Mas claro, um ridículo no bom sentido, porque a gente traz pra vocês vários assuntos legais aqui. E olha, eu fico muito feliz e eu queria compartilhar isso aqui de antemão com o próprio Diego Moraes, o Sombra, né, que a gente fala. E também o Rodolfo, o pessoal que está nos acompanhando todas as semanas, isso é muito legal. Todas as semanas aqui a gente tem uma galera muito legal que manda mensagem para nós, que entra em contato conosco, seja para trazer alguma crítica, vocês têm que falar mais assim, mais assado, não tem problema, isso que é legal, significa que a gente tem audiência. E essa trilha sonora, inclusive, aqui preparada pelo Rodolfo. Essa trilha ficou muito legal, já é a característica aqui da nossa programação, né? Vocês estão ouvindo bem o retorno, né? Ó. Isso, né? Isso, quando eu aumento aqui, isso que é legal. E olha, bom, vamos lá. Hoje nós temos vários assuntos aqui para tratar com vocês. Semana passada, pra quem não sabe, a gente saiu daqui, Sombra, a gente fez o quê assim que a gente saiu daqui? A gente se programou pra gravar a matéria do lobisomem, a parte 2, né? Isso. E a gente saiu daqui, a gente fez isso. Exatamente. A gente foi gravar a parte 2 aí da matéria do lobisomem. Eu só me arrependo daquela matéria, uma coisa, a gente não ter ido numa lua cheia. Pois é, né? Mas aí que tá, tem gente que fala que os avistamentos lá são realizados fora de época, né? Sim, é. Mas, então, para vocês que estão nos acompanhando agora, somos um podcast, né? Estamos transmitindo ao vivo, simultaneamente aqui pela página do Notícias RS e também pela Rádio Cidade FM 98.3. Estamos aqui em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, para quem não sabe, como dizem, a terra do Érico Veríssimo. Embora eu acho que não é tanta terra do Érico Veríssimo assim, porque nem ele não quis ficar aqui, né? Pois a gente até pode falar um pouco sobre isso. Inclusive eu e o Rodolfo, a gente estava conversando sobre isso antes de começar o ao vivo aqui. Mas hoje temos assuntos. Vamos falar aqui sobre a matéria do lobisomem, que gravamos na semana passada. Fala um pouquinho aí pro pessoal que tá curioso. Vamos falar sobre lendas urbanas, assombrações também. Inclusive, temos aqui, na semana passada, eu fiquei devendo para vocês o áudio do jornalista e escritor Diego Franzen. Sim, ele escreveu um livro chamado Lendas Urbanas de Cruz Alta e nós temos um áudio aqui para falar sobre isso. Mandar um abraço também pro Darol e pra Luciana, que estavam aqui até agora há pouco. Inclusive, estavam comentando conosco algumas lendas aí que eles conheciam, né? Como a lenda do Boca de Rosa, a lenda do... Como é que é o nome do outro cara lá? Mais Carinho. Mais Carinho. Que era um mendigo que era rico, mas daí empobreceu. Exato, ou seja... E ele levava um pão gigante assim no meio dos braços. Pedi pra te falar um pouquinho mais perto do microfone ali. Aqui. Aí, perfeito. isso. Ele levava um pão embaixo do sovaco que nojo. Tudo, que era tipo um pão gigante, assim, um negócio que... Era pra usar como salta-vara. Ou seja, era um baguete que o cara carregava embaixo do sovaco, já vinha com o sabor do deserto já, né? Exato. Era baguete sabor pizza. Exato, vamos abordar todos esses conteúdos aqui. Inclusive eu tô tentando contato com meu pai, né? O seu Juarez Cooper, que não me respondeu ainda, né? Não viu minha mensagem. Mas o pai, que foi policial há muito tempo aqui em Cruz Alta, inclusive conhece muito de lenda aqui também. E pedi pra ele aqui me mandar um áudio, né? Pra me falar um pouquinho sobre essas lendas que ele conhece. Bom, sem mais delongas, deixa eu botar de novo a trilha aqui mais um pouquinho, porque realmente é muito boa essa trilha. Essa trilha aqui é muito legal, né? É uma trilha legal, né? É uma trilha jovial, né? E aí que é legal, porque o nosso... Pessoal, só pra você que tá... Eu tô me coçando aqui, porque eu cortei a barba ontem, tá me pinicando o nariz. Pra você que não tem barba, né? Não sabe o que é isso, mas a gente que tem barba... Às vezes o cara corta a barba, pinica o nariz. Isso é um saco, né? Bom, mas vamos lá. Vamos à nossa programação, tomando aqui uma cervejinha, uma Heineken geladinha no ponto. E pra você que tá nos assistindo, beba com moderação, né? Se vai pegar um carro, leva alguém, não bebe, toma devagarzinho na manhã, ou seja, cervejinha entre amigos é muito bom. E falando sobre conteúdos,
E eu vou começar jogando a bola pra vocês aqui. Eu sempre começo pelo Sombra, e depois o Rodolfo. Hoje eu vou começar pelo Rodolfo e depois o Sombra. Rodolfo, semana passada nós saímos daqui. E aí que é engraçado. Aí tem que. Quando nós fizemos o podcast semana passada, até nós terminar, nós não iríamos gravar a parte 2 da matéria do lobisomem. Porque eu tava bem cansado aquele dia, inclusive. E toda vez que a gente marcava aquela matéria, não dava certo. E o mais engraçado é que nós terminamos o podcast aqui, pra quem tá nos assistindo, nós terminamos o podcast e nós sentamos aqui na sala ao lado pra baixar o podcast, editar, fazer umas edições ali. E aí nós falamos, cara, quer saber? Vamos lá? Vamos. Não, na verdade não foi bem assim. Ah, não, nós decidimos acho que lá fora. Isso, nós sentemos pra baixar o podcast e editar. Não daí baixou. Não deu certo, não baixou. Alguma coisa não deixou baixar. Fomos lá por fora. Lá fora a gente tava comentando o que nós vamos fazer. Na verdade, nós já estávamos indo embora, Isso, né? Daí ficamos na frente. Daí eu comecei a bater papo sobre, pô, rapaz, qual vai ser o tópico que a gente pode abordar passando no que vem? E tudo a gente começou a bater papo. Eu falei, rapaziada, vamos abordar como é que é a guerra entre Roma e não sei o que lá. Olha, eu queria puxar o Império Romano, mas daí não, rapaz. Daí, bicho, eu viajei essa semana. Daí, pro lugar de terra pra relaxar um pouquinho. Daí falei, rapaziada, assim, eu queria fazer um negócio já definido, porque vai que ela aparece semana que vem. Daí a gente rodaria, né? Daí jogou tudo, bateu um pouquinho, daí, quer saber? Vambora pro lobisomem. Nós tínhamos ali umas long neck meio... Só pra constar aqui, na semana passada o Rodolfo trouxe cerveja que tava vencida há 2 anos já, e quente ainda. Mas tava boa. Tava boa, deu pra tomar, mas ele trouxe umas Budweiser que já estavam vencidas há 2 anos já. E estavam quentes. Mas tava bom ainda. Pra ver como nem tudo que venceu tá ruim, né? Tava boa. Tá, e aí? A gente sai daqui e vai rumo. Daí, bora lá. Daí, cara, eu cheguei em casa, só forrei o bucho. Nós fomos jantar antes mesmo, né? Forrei o bucho, peguei as coisas rapidão, peguei facão pra aqui, peguei faca, canivete. Só pra constar, o Rodolfo chegou lá tipo o MacGyver, né? Ele tinha uma mochila com todo tipo de faca. Eu me senti o inspetor bugigano, que eu tinha tudo na minha mochilinha de coisa. Aí tu me buscou primeiro, buscamos o Sombra e fomos. E aí, Sombra, chegamos lá, como é que foi a nossa matéria? Cara, chegamos lá, tava um matagal. Terrível. Um matagal. Eu não sei como é que floresceu tanto, tá? Sabe, né? Choveu pra... Lembrando que a primeira matéria a gente gravou no fim de outubro. Isso, choveu. E não tava daquele jeito. De lá pra cá choveu, vezes sol e choveu. Não, mas se for analisar a Sombra, de outubro pra cá não choveu tanto assim. Não, mas a gente... Teve aquelas semanas... O problema é que chovia na sexta-feira. Exato, chovia da quinta pra sexta. Isso é verdade. Toda quinta pra sexta chovia, daí não tem como nós ir lá. Daí que era chuva, depois veio aquele sol, o mato cresceu. Tá, nós chegamos lá, tivemos que desbravar, Rodolfo e eu desbravemos Isso eu peguei, eu gravei isso aí, vocês dois com o facão abrindo uma picada pra nós chegar na capela. Exato. Chegamos lá, né? Cara, incrível, tinha pulga. Não, e não era pouca pulga. Era muita pulga. Até inclusive eu quero fazer uma menção aqui. Quem é que me mandou do Rodolfo essa semana? Mas eu quero deixar claro que naquele momento o Rodolfo não tava se coçando de pulga, ele tava guardando o facão na cintura, acho que era. Bem quando a gente começa a falar ali na capela, ali, se vocês olharem depois em casa, eu tô falando, e aí tá o Rodolfo tentando, acho que, guardar o facão na cintura. Então, eu coloquei na bainha e eu... Rapaz, eu me esqueci porque nesse coisa de militar um pouquinho tem como colocar na cinta. Só que eu não coloquei na cinta, eu prendi entre a cinta e a calça. Não, e aí o mais engraçado... mas o mais engraçado é que como tava meio... Porque você sabe, gravar à noite é terrível, né? Aí não tinha aquela visualização 100%, parecia que o Rodolfo tava se coçando. Aí quem é que me mandou essa semana? Mas tinha um colega de teu ali que tava se coçando lá, eu vi que tinha pulga, eu disse, não, ele não tá se coçando. Ele tá tentando guardar um facão naquele momento, mas de fato, tinha muita pulga lá dentro. E daí mais uma prova. Na próxima vez que nós for lá, nós temos que levar Deucid. Sim. Ou criolina. Então tem mais uma prova que realmente tem bicho lá dentro que dorme. Alguma coisa dorme lá, porque tinha muita pulga mesmo. Então, tipo, que mais que seja de cachorros ou um cachorro gigante, digamos que fosse assim. Um cachorro... Como é que o João, nosso colega do jornalismo aqui, fala? Mastodôntico. Mastodôntico é muito grande. Tá. Tem que ser um mendigo.
Não, mendigo não ia ter eu acho que não, mas... Ia ter cheiro. Mas eu acho que não é morador de rua, não, cara. Não, lá não é pra ser morador, senão teria cheiro. Não tinha marca de... não tinha cheiro, tipo... Porque, cara, convenhamos, a gente não tá falando mal de morador de rua aqui. Mas convenhamos, onde junta morador de rua, usuários de drogas, é uma nojeira. Cagam nas paredes, né? Cagam na parede, coisa não, cara. Essas semanas fez muito calor. Então, pô, cara, tu fica um dia sem tomar banho, tu tá insuportável, tu não se aguenta. E, cara, o mendigo não é um bicho mais limpinho que tem. É o famoso cheiro de virilhama. Não tinha cheiro nenhum, era só pulga e o chão tava remexido, né? Tipo de patas, né? Patas. Mas aí o pessoal vai falar, mas como é que o chão tava remexido se vocês tiveram que abrir uma picada? Aí eu porém, quando a gente recebeu um relato daqueles 2 rapazes que foram tentar acampar e foram atacados e tal, eu fiquei pensando isso. Mas aí o que é a observação que a gente fez? Nós estávamos lá fora, inclusive, conversando sobre isso, Rodolfo. A porta de entrada da capela estava tomada por mato, ok. Mas embaixo... Só que lá no cantinho tem um quebradão ali que, cara, passa tranquilamente uma pessoa ali. É um buraco bem no nível do chão, assim. E ali, claro, tem muito mato e tal, o bicho entra por ali, porque ali tinha acesso. Tinha acesso e ali só tinha grama, não tinha aquele matagal que tava na nossa frente, era só grama, alto, então o cara passa, tranquilo o bicho. Exatamente. E tu vê, é uma coisa interessante, porque a gente foi lá gravar, a gente saiu daqui, a gente foi lá gravar, inclusive agradecer o Rodolfo que pegou o carro, nos buscou, fomos lá, né, isso é bom a gente falar, né? Isso que é parceria. Acho que a gente tem um podcast, um produto na mão, e a gente quer produzir um conteúdo, a gente precisa... Às vezes eu vou estar sem carro, o Sombra tem moto, e isso que é legal, né? Deixar isso bem claro aqui, agradecer o Rodolfo pela mão mesmo, né? Porque nos buscou, não vou dizer nos levou, porque tu tava junto, né? Então a gente foi junto, né? Sim. Mas isso que é legal, isso que é parceria. Porque, cara, não adianta o cara querer fazer uma matéria se vai ficar puxando pra trás, né? E ali foi legal, porque, tipo, a gente... Vamos, então vamos. Tá, mas vamos mesmo? Então vamos. E querendo não, que lá é afastado, tão judia do carro. É bem longe, né, cara? Bem longe, inclusive, só pra vocês terem uma ideia... E pro ouvinte nosso ter uma ideia agora, antes de eu passar de novo a bola pra vocês, ontem nós tivemos muita chuva aqui em Cruz Alta e a prefeitura de Cruz Alta, não tô brincando, eu até vou entrar aqui no nosso canal, a prefeitura de Cruz Alta ontem emitiu uma mensagem de que a estrada estava completamente bloqueada devido ao barro, né? E olha que interessante, olha o interessante, nós não marcamos essa matéria semana passada e a gente foi e fez. Se a gente fosse tentar fazer ela hoje, nós não iria, porque a estrada tá completamente... Sério? Sim, aqui, ó. Totalmente barrado. Tem uma parte toda encascalhada. Sim, no começo ali, né? Aqui, ó. Barro pega, Ramiro. Aqui, ó. Pera aí. Eu tenho... O começo da entrada lá, eles têm que... Achei aqui, ó. Olha só. Pra vocês dois ouvirem e pra quem tá em casa nos ouvir. Matéria que eu publiquei ontem. Trechos da rodovia municipal Luciano Furian em Cruz Alta sem condições de tráfego devido à chuva. A chuva intensa que atingiu Cruz Alta nas últimas horas deixou diversos trechos da rodovia municipal Luciano Furian em condições precárias para tráfego. A estrada está extremamente escorregadia, oferecendo risco aos motoristas. As obras de pavimentação da via seguem em andamento, atualmente na fase de subleito. Para quem não sabe, subleito é a parte interna da camada, né? Que é o nivelamento, camada base e tal. O terreno argiloso e irregular da rodovia contribui para o aumento do perigo na região. Então nós não iríamos conseguir gravar hoje, né? Só para mim passar a bola para vocês, mandar um grande abraço ao meu irmão de maçonaria, o Carlos Melo, lá de Canoas, né, Carlos? Agora eu não me lembro, o Carlos, que é de uma loja maçônica lá de Porto Alegre. Ele nos manda aqui, ó: manda um alô pra Campo Bom, meu irmão. Tô eu e meu sobrinho Arthur ouvindo vocês. Um grande abraço ao Carlos Melo, né? Que o grande arquiteto do universo abençoe ele, junto com o sobrinho dele, toda a família, né? Sempre muito bom ter uma audiência legal e também de irmãos de maçonaria. Campo Bom, ele tá ouvindo nós nesse momento. E aí, então... Eu trouxe eu gostei de trazer essa notícia aqui, porque hoje nós não iríamos conseguir ir lá de novo, né? Bicho, imagina um Onix 1.0 aspirado tentando passar por ali. Não teria como. E fora que no caminho a gente viu bastante animais na beira da rodovia. Tem muito cachorro lá na frente. Agora eu quero que... Eu vou deixar vocês falarem sobre isso.
a gente vai gravar... Isso é interessante falar. Quando a gente produziu a primeira matéria, a gente fez ela de forma jornalística. Isso é explicar pra quem tá nos ouvindo. Porque muita gente falou assim, vocês foram lá pra dar risada, pra brincar. Não. É que muita gente não assistiu a primeira matéria. Em outubro do ano passado, a gente produziu uma matéria jornalística lá. O que é uma matéria jornalística? Eu fui, tanto que vocês nem aparecem, né? O Rodolfo e o Sombra. O Rodolfo e o Sombra fizeram a parte da iluminação pra nós. A minha esposa fez as imagens e eu trabalhei como jornalista. Uma matéria jornalística. Então, contando o fato, relatando o fato, mostramos a localidade da capela e finalizamos a reportagem lá onde nasce a história de Cruz Alta, que é a famosa Cruz Alta, né? Lá em Benjaminote, que tem a lenda do Aó e tudo mais. Na semana passada, a gente voltou, porque muita gente nos pediu pra gente voltar e mostrar se, sei lá, alguma coisa acontecer. Então, na semana passada, a gente volta lá e faz uma matéria mais descontraída. Não jornalística, mas uma matéria. Mais tranquila, mostrar como é que tá a situação tal do local. Se a gente consegue achar alguma coisa, algo mais descontraído, algo mais tranquilo, mas sem tanto compromisso. Exato, até o pessoal fala assim, mas vocês não foram na lua cheia, mas... Se for analisar muito dos relatos que acontecem ali, não se passa em lua cheia. Tanto que teve muita gente que levantou a hipótese que não seria um lobisomem propriamente dito, nem um cachorro propriamente dito, mas, né, uma aparição sobrenatural. Isso me lembra, isso me lembra inclusive o Harry Potter, né? Tu quer comentar agora que ele... Eu vou jogar a bola pra ti agora. Porque essa história do cachorro me lembra muito também pra quem assistiu a saga Harry Potter, e o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que antes ele descobriu que era o Sirius Black, que era o padrinho dele, era o Sinistro, né? Era um cachorro que aparecia, não atacava ninguém, mas ficava ali. Que sempre tinha como um mau presságio, alguma coisa acontecer. Mas estávamos lá gravando, e aí, Sombra, acontece algo um tanto quanto inusitado. Sim. Eu tava filmando vocês. E detalhe, tu tá filmando em cima de uma pedra que tem lá na frente da capela. Não tava na rua nem nada. Só pra explicar pra quem tá nos acompanhando, a rua lá esparramaram um cascalho. Então qualquer passo que tu dá naquele cascalho faz um barulho xarope. Mas nós não estávamos no cascalho. Eu estava na porta da capela, que pra quem não sabe é um túmulo. Pertencia a um pequeno cemitério ali. E o Sombra, o Diego e o Rodolfo estavam bem à minha frente, quase na divisa com os trilhos, porque passa um trilho de trem ali. Bem no barranco ali, acho que se eu desse uns 3 passos eu caía nos trilhos. E aí o que acontece, Sombra? Pra não dizer que eu tô mentindo. Não, tipo, tu como é que é o nome? Tu se assusta e nos chama. E pergunta se nós escutamos. Só que daí eu não escutei nada. Daí tu... Não, vem cá. Daí tu fala e nos mostra. Dá nitidamente, tanto que a câmera pegou. Dá nitidamente pra ver 3 passos na tua direção. E o engraçado nesse momento aí, até hoje o nosso colega o Birico Reis que tava falando que eu tinha jogado uma pedra. Pedra é um barulho, ali é passos mesmo. Dá pra depender. Pra quem não... Pra você entender, né? Até o Carlos Melo fala aqui, ó, Cruz Alta sempre existe essas coisas aí. Ali dá medo só de passar. E de fato, ali o Sombra e o Rodolfo estavam bem à minha frente, uns 20 metros de mim, mais ou menos. Um pouquinho, mais ou menos isso. E eu tava filmando eles. Eu não estava nem falando, eu tava quieto, apenas filmando vocês, com a câmera na mão. E eu ouço um barulho de alguém correndo no cascalho em minha direção. Aí, claro, lembrando, pessoal, que eu não tenho medo de morto, eu tenho medo de vivo. E ali eu achei que realmente me pareceu que era uma pessoa que estava vindo em minha direção correndo. Né? E a gente estava com câmera, o carro estava estacionado com a porta aberta, nós tínhamos tripé, lanterna, ou seja... Tinha coisa pra nos roubar. Então, o meu medo era esse. Eu não tava com medo do lobisomem, eu tava com medo que alguém nos viu ali com celulares, né? Sim. Com equipamentos e sei lá, fosse tentar me assaltar. E eu ouvi aquela corrida no cascalho e eu falei na hora, que isso? Enquanto tu explica, eu vou tentar achar esse trecho. E eu virei, não tinha nada. Pode falando aí que eu vou catar esse trecho. E a detalhe, câmera pegou, como tu falou. A câmera pegou. Detalhe, nesse dia que nós fomos lá, na sexta-feira passada, que a gente saiu daqui... Tava muito movimentada aquela rua. Tava, até meio demais, né? Tava demais. Passou o pessoal com som alto. Sim, tanto que isso era nosso principal medo. O medo do lobisomem não tava. Eu tava com medo de pessoas, né? Cara, muita gente passando, e tanto carro quanto moto. Cara, se vem um carro ali com 4, 5 pessoas, digamos, com
Malícia. Baixa, com malícia, tudo. Com malícia, pô, já nos pega ali com guarda baixa, porque a gente não tá... Tanto que tinha parte do vídeo que foi postado no Notícias, cara, depois que eu virava pra trás. Por quê? Eu ouvia barulho de carro vindo, eu virava pra trás pra ver o que era, se era amigo ou inimigo. Aqui, ó, eu achei o trecho aqui, inclusive, até achei o trecho, inclusive, porque na hora que eu fui editar a matéria, até coloquei uma legenda. Neste momento, tomei um grande susto. Eu estava gravando o Diego e o Rodolfo, quando eu vi um barulho de alguém correndo em minha direção. Eu vou botar, o Carlos até ele fala, no mato do Santa Terezinha também existe algo muito estranho ali, mano. O Santa Terezinha é pra quem vai pra CCGL, inclusive, se eu não me engano. Né? Tu vai em direção à CCGL, é o bairro que tu pega a esquerda, né? Eu particularmente, eu não conheço aquela região. Mas eu conheço um pouco. Eu vou dar um pause aqui antes de a gente comentar isso. Isso, quem vai pra Juí. A primeira entrada... antes da CCGL. De Juí pra Cruz Alta é a primeira direita. Primeiro bairrozinho que tem. Olha só, eu vou colocar aqui. Deixa eu só aumentar o volume da trilha pra ver se vocês estão ouvindo bem, pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Estão ouvindo bem, né? Tá. Então, beleza, vocês estão ouvindo bem aí. Eu faço isso até pro pessoal entender, porque eu estou com fone, como vocês podem me ver, e eles não. Então eu tenho um retorno melhor, e o retorno deles é na caixa de som. Então eu tenho que deixar... Se eu deixar muito alto a caixa de som, o retorno de vocês da microfonia. Eu tenho que dosar tudo, né? E pra quem não sabe, eu não só estou aqui falando no microfone, mas eu também estou aqui... Deixa eu até mostrar pro pessoal aqui, fazendo a mesa, né? A parte técnica. Então só mostrar pro pessoal aqui, ó, estou fazendo a mesa aqui, né? Então só pra mostrar porque que às vezes eu pergunto se eles estão me ouvindo, né? Pra mim ter uma base. Bom, eu vou colocar aqui, deixa eu pausar a trilha. E eu vou colocar esse trecho aqui pra vocês ouvirem, vocês que estão ali. Pedir pro Sombra aí, pro Rodolfo não falar, eu também não vou falar, só pra não atrapalhar o áudio aqui. Mas vamos lá, deixa eu aumentar aqui, foi. Ó, vai acontecer. Que isso? Vocês ouviram, né? Ó, falam que vocês ouviram, cara. Tá, deixa eu voltar de novo aqui, ó. Vamos de novo. Ó o barulho aqui, ó. Que isso? 3 passos. Ó. Que isso? Ó, falam que vocês ouviram, cara. De novo. Que isso? É nitidamente. Falam que vocês... Exato, aí que tá. Isso é isso que eu... Pedra. Não, pedra tu jogou, ela puf, né? Ela vai parar ali. E aí eu me assustei. Eu volto a dizer, porque assim, ó, eu não estava na rua, né? Eu não estava no Cascalho. O Cascalho tá na rua. Eu tava porque assim, pra quem não conhece a região, tu tem a capela, era no meio de um barro, parece aquilo ali. Num barranquinho. Isso. Então eu estava na porta da capela filmando vocês que estavam mais na divisa dos trilhos. Acho que da capela a rua acho que dá uns 5 metros. Por aí. E aí, tipo, esse barulho parecia que vinha na minha direção. Sim. E aí o que eu me assustei na hora, porque pareceu que tipo, alguém tava correndo na minha direção. Sim. Sei lá, pra me assaltar, pra me roubar, né? Tipo, a rua tá à tua direita e nossa, a tua esquerda. Então tu tava virando pra lá na esquerda. Então tu tava bem nas tuas costas. Exato. Daí tu se assusta. Não, e eu falei que isso, e eu realmente me assustei. Eu disse que isso. E aí o mais interessante é que aí eu parei a gravação. Por sinal, vamos... Para segurança nossa em primeiro lugar, né? E lembrando que também aconteceu uma coisa meio estranha naquele momento ali. O que aconteceu esse momento? Tu lembra, Rodolfo? Rapaz, pior que não. Ah, tá. Lembrou? Lembrei. O que aconteceu? A máquina do trem que transporta os operários. Que te lembra? A gente fez isso daí e a gente parou a gravação. Sim, não deu 3 minutos, ela falava tá. Daí nós, o que é isso? Daí eu comecei a olhar, bem apontamos as lanternas bem pra frente e daí nós vimos a máquina passando. Não, mas não era nem isso que eu ia falar. O carro do Rodolfo desligou as luzes. Também teve isso também. Porque a gente tinha deixado, pra que você que tá em casa entender, ela é um local muito escuro, né? É um local muito escuro. Até meu pai, o Juarez, manda aqui. Mas aquele local da rodovia do São Fernando é um cu de brilho. Não tem nada. Até pro pessoal entender. Pera aí, deixa eu só. O pai me mandando aqui. Até pro pessoal entender, é um local ermo, muito escuro. E aí, como a gente tava com lanterna, tinha uma lanterna do Sombra, tinha uma luminária do Rodolfo. Eu peguei um powerbank também, que tinha a lanterna junto. E aí o que aconteceu? É muito escuro, é uma penumbra braba, né?
Então o Rodolfo fez o quê? O Rodolfo estacionou o carro de uma forma que mirasse ali a capela. Toda a frente da capela tava isso, iluminado. deixou o carro ali ligado com o farol alto em nós. E nós estávamos gravando, de repente, simplesmente parou o carro, desligou a luz, e aí em seguida aconteceu isso. E por isso que quando já tinha acontecido essa história da luz, eu me assustei, eu pensei, putz, né? Tem alguém meio rondando ali, daqui a pouco a pessoa chega e calça nós ali com uma arma e rouba 3 celulares, um carro, mas enfim. Esse era o medo, deixar bem claro isso. Eu não tava com medo do lobisomem, tava com medo de alguém vir ali e calçar nós, Se né? alguém não soube e rouba o carro do Rodolfo, cara, eu acho que deu no mínimo 1 hora pra voltar pra cidade. No mínimo. Como? Se alguém chega ali nos calça e rouba o carro do Rodolfo, nós, no mínimo, 1 hora pra voltar. Porque pra quem não sabe, a gente estava entre o bairro Abegaí e a localidade de Benjaminote, um lugar bem retirado daqui, né? Então... Por mais que a gente tenha seguro teu carro, né? Tem. Então, seguro teria, mas mesmo assim, nós teria que andar muito. E seria muito custoso. Não, tá louco? Sem fundamento. Então, só pra contar um pouco, né? A gente já falou, a gente tá no 4º episódio. O primeiro episódio foi sobre os bastidores da primeira matéria do lobisomem. O segundo episódio a gente falou só sobre coisas de videogame. O terceiro episódio a gente abordou um pouquinho sobre essa questão de lobisomem também, lendas urbanas, mas hoje só recapitulando que nós gravamos essa matéria na sexta passada após o último podcast. Até o Carlos, meu irmão aqui, ele fala, ó, nítido, meu irmão, parece um cavalo correndo. E eu digo assim, era um barulho de alguém correndo, né? Sim. Eu não sei se... E aí que eu falei, o meu medo era isso, né? Que tipo, alguém estivesse tentando nos interpelar ali, né? Bom, olha só, antes de a gente agora passar pro tema das lendas urbanas de novo aqui, trazendo, inclusive, entrei em contato com meu pai, que é sargento da Brigada Militar, vai nos mandar um áudio aí falando um pouco das lendas que ele lembra aqui de Cruz Alta. Vai mandar o áudio do Diego lá? Isso, exato. E eu estou aqui com a participação do Diego Franzen, né? O Diego Franzen, para quem não sabe, ele é escritor e jornalista também, colega aí de profissão, e o Diego escreveu um livro chamado Lendas Urbanas de Cruz Alta, e o Diego aborda aqui as lendas aqui do nosso município, para quem não conhece, né? Eu vou trazer o áudio do Diego pro Diego falar sobre essas lendas urbanas aqui do nosso município de Cruz Alta. Boa noite, Diego, como é que tá, meu irmão? Vamos falar um pouquinho sobre lendas urbanas? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Vamos lá, então. Eu escrevi o livro Lendas Urbanas de Cruz Alta ali no ano de 2008, mas baseado numa experiência que eu tive no jornalismo, quando eu fazia cobertura policial e me deparei com muitos fatos pitorescos, né? E alguns elementos acabaram ganhando contorno de lendas, né? Só que quando eu resolvi fazer esse livro, a minha ideia inicial era falar só sobre isso, né? Só sobre esses personagens pitorescos. Mas acabou se ampliando mais essa história, né? As histórias acabaram se ampliando bastante e acabou gerando mais reflexões e mais histórias para serem contadas. O livro eu fiz ele num tom de bom humor, num tom leve, divertido, né? E era legal, assim, algumas histórias que eu peguei modernas antes de chegar nas antigas, né? Por exemplo, tinha uma mulher que se reunia, que ficava próximo ao banco no centro da cidade, e quando ela via idosos e militares, ela se aproximava deles e tascava um beijão na boca dos caras e dizia que não tinha conseguido controlar os seus impulsos, que o cara era muito gato, que o cara era muito bonito e tal, e o cara ficava todo emocionado, né? E dali a pouco o cara notava, dali uns 5, 10 minutos que ela tinha ido embora, tinha dado um suposto número de telefone para ele, o cara notava que ela tinha levado a carteira dele, né? Que o nome dessa mulher acabou ganhando a alcunha ali de Ladra do Beijo, né? Ali no começo dos anos 2000. Também tinha um elemento, né, que ficava nas esquinas, escondido, com uma cinta batendo nas pessoas, né, que ganhou o apelido de Louco da Cinta, né, entre outros, né. Mas o que caracteriza, apesar de terem iniciado como personagens reais, ganharam elementos de lenda, porque
a lenda urbana ela está muito associada a um folclore moderno, né? Um folclore da modernidade. E cada vez que se fala um fato, alguém viu alguém conhece alguém que fez isso, né? Então tem lendas urbanas que são fantásticas. Por exemplo, da moça que foi numa boate, botaram Boa Noite Cinderela no seu uísque, na sua bebida, no seu drink, e ela acorda numa banheira cheia de gelo sem um rim, né? Toda cidade tem essa lenda urbana. Tem uma variação, né? É uma moça, é um moço, é alguém, mas toda cidade tem essa lenda urbana, né? Outra lenda urbana que é bem comum, que tinha em Cruz Alta ali nos anos 90, no comecinho dos anos 90, que eu me lembro muito bem disso aí, porque foi uma coisa que me assustou, né? Que diziam que tinha pessoas infectadas com HIV que estavam tirando sangue do seu corpo e injetando em carnes de açougues em Cruz Alta, né? E tudo isso se originou numa pessoa que foi flagrada realmente pela segurança de um supermercado com uma seringa com sangue perto das carnes, né? Mas ninguém nunca viu essa pessoa ingerindo, colocando, mas supõe-se que ela ia fazer isso. Quando surgiu o HIV, inclusive, foi bem interessante, porque começaram a surgir várias lendas nesse sentido, tipo o cara que seduziu a moça e aí eles foram para um motel, passaram uma noite mágica e na manhã seguinte ela acordou, o cara tinha sumido e tinha uma caixa preta com uma rosa preta dentro dizendo bem-vindo ao mundo da AIDS, né? Teria acontecido em Cruz Alta esse fato, né? Isso eu também relato. Mas ninguém... É um folclore moderno que acaba indo de ouvido para ouvido. Outra situação, que isso eu conheço um cara que inclusive comprou uma área de terra e leva periodicamente sensitivos para essa área de terra para procurar enterros de dinheiro, né? Ou dinheiro enterrado, porque nas revoluções Cruz Alta teve essa situação de ter passado pelos grandes conflitos bélicos da história do Rio Grande do Sul. Nessa história, que é bem interessante, né? E nos relembra, né? Tem pessoas que teriam pegado suas pratarias, suas joias e escondido dos invasores, enterrando. E aí as famílias são dizimadas, são mortas e aquele dinheiro, aqueles valores, aquele tesouro fica por ali enterrado. Aí tem uma lenda bem legal, Fernando, para finalizar isso, né? Que é assim: o cara chega, um senhor de idade, numa concessionária de veículo, maltrapilho e tal, e ele diz, quanto que custa esse carro? Os caras não levam ele muito a sério e tal, mas dão o preço para ele, meio que tentando expulsar o senhor dali. E o senhor vai lá e volta com uma mochila cheia de moedas de ouro, né, que ele teria encontrado em uma propriedade rural, e coloca ali sobre a mesa e compra o veículo. É uma lenda que também tem variações, mas eu ouvi muitas vezes que foi em Cruz Alta. Tinha um mendigo também, muito antigo em Cruz Alta, que existia uma lenda que ele era milionário, né? Mas são coisas assim que ele era milionário e que de vez em quando ele saía pela cidade para testar a fé das pessoas, né? Eu lembro que chamava esse mendigo aí de... Não digo mendigo, era um andarilho, né? Chamava ele de Boca de Rosa, né? Era bem interessante, assim. Tem várias histórias nesse sentido, em Cruz Alta, e personagens pitorescos que a gente não sabe de onde vem, né? Tem uma lenda também que um prefeito da cidade teria pegado os cachorros abandonados e largado numa cidade vizinha, e depois, quando essa cidade vizinha fechou uma casa psiquiátrica, teria pegado os malucos e jogado em Cruz Alta. E aí começou a aparecer um monte de figuras excêntricas e que causaram algum rumor com a polícia. Eu lembro de uma moça, inclusive, que tomou banho no calçadão, se tirando toda a roupa. Ela tomou banho no calçadão numa torneira que tinha ali no calçadão, ali no final dos anos 80. Ela tomou banho no calçadão enfim, sem nada, né? Como vê o mundo. Mas era isso, Fernando. E o pessoal que está interessado no meu livro, tá lá no Lendas Urbanas de Cruz Alta, você pode adquirir tanto no ICLEP
quanto no Clube de Autores. Tá lá e preços promocionais, inclusive. É um livro bem bom, bem divertido, que eu escrevi com toques de humor. Uma lenda urbana, no que diz respeito a isso, é folclore moderno. É folclore moderno e passa de ouvido para ouvido. É como aquelas histórias que a gente ouve do Saci Pererê, da Cuca, do Bicho Tutu, sabe? É um folclore, né? Só que esse folclore sempre tem origem em alguma coisa que aconteceu. Valeu, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Tá certo, tá aí então a nossa fala aqui com o Diego Franzen. Eu vou fazer um rápido intervalo e nós já voltamos aqui para comentar sobre esse áudio aqui que a gente acabou de ouvir, falando um pouquinho sobre as lendas. E você sabe que aqui no podcast, no Kisuko Podcast, a gente traz uns intervalos muito malucos. E hoje eu vou trazer o tema de abertura daquele que foi um clássico, Jaspion. Tá aí, abertura do Jaspion. Tenho certeza que tem muita gente aí que matou saudades agora aqui. Isso aqui é um clássico, né? É um clássico da nossa cultura pop, né? Jaspion, cara, que legal. Ou também conhecido pela abertura do Marcos Castro, né? Que é o Come On Boy. Exato, Come On Boy. É muito legal essa abertura aqui, porque, cara, isso aqui dá uma nostalgia gigantesca, né? É uma nostalgia gigantesca a gente poder ouvir uma abertura dessa aqui. Bom, rodamos agora há pouco, para você que está nos acompanhando, o áudio aqui do Diego Franzen, né? O áudio inclusive o Diego tá nos ouvindo agora aqui, ó. Olha aí, ó, até ele botou aqui, ó, parabéns, Fernando, bela iniciativa esse programa, muito obrigado, meu irmão. O Diego Franzen aí, que é um baita parceiro, um cara que eu admiro pra caramba, né? Até a gente falava antes ali, Cruz Alta é terra de escritor, ele comeríssimo, pelo amor de Deus, o cara nem quis mais morar aqui, né? Eu sempre falo e vocês sabem, Cruz Alta é terra de Diego Franzen, é terra... O Rossano Cavalari não nasceu aqui, mas é terra do Rossano, ou seja, escritores aqui da nossa terra que produziram livros maravilhosos. O Diego produziu ali não só o Lendas Urbanas de Cruz Alta, mas também outros tantos livros. O Tempo na Roça é uma obra incrível, né? Para quem não conhece. Então é muito legal a gente poder trazer. E eu fiquei... Claro que eu fiz a edição do último podcast e eu botei o áudio do Diego no final, mas não rodei ao vivo. Então hoje a gente trouxe com exclusividade aqui o áudio do Diego Franzen, né? Para justamente abordar os temas aqui das nossas lendas urbanas do nosso município. E isso é muito legal. Sim, muito tanto legal. Que... Como o Fernando editou pra ele sair no final, pode muita gente não ter escutado. Porque fechou, né? E daí teve o áudio dele. Então, vamos fazer de novo. A gente vai mostrando. E hoje a gente trouxe aqui com exclusividade o áudio do Diego. Isso. E é muito legal porque ele aborda aqui muitas lendas aqui do nosso município de Cruz Alta, como a própria questão ali da mulher que beijava os caras na frente dos mercados. Eu tinha escutado também. A boca de rosa, enfim. Inclusive, olha que interessante, né? Antes de a gente começar o programa, tava aqui o Francisco Darol, o nosso coordenador aqui, ele tava falando sobre o Boca de Rosa, justamente, sobre essa lenda. Ele tava falando da minha. Né? E, cara, são coisas interessantíssimas, né? Interessantíssimas que aconteceram aqui no nosso município de Cruz Alta, que marcou muitas épocas nossas, né? Até ele falou da questão do maníaco da cinta, ele falou o louco da cinta, eu conheci por maníaco da cinta, ou louco da cinta, né? Pô, o cara surrava as pessoas, né? Surrava. De graça. Então, e aí que tá. Principalmente mulheres. Exato, principalmente mulheres. E tu vê como é interessante, né? A gente abordar esses temas hoje tantos anos depois, né? Eu acho que Cruz Alta, ela é muito interessante porque é uma cidade muito antiga, isso a gente sabe, né? É uma cidade muito antiga. Se eu não estou enganado, são 376 anos de fundação, 202 ou 203 de emancipação. Mais ou menos isso. Quer dizer, cara, tem muita história isso aqui. É muita história, né? Até o Carlos Belo aqui, ele nos diz, ó, o Boca de Rosa, 7 Légua Pirata. Cara, tem muita coisa. Tem. E lendas que marcaram, né? Agora a gente... Sabe que essa semana... Eu tava... E pra quem tá chegando agora aqui, só fazer um adendo rapidinho, pra quem tá chegando agora e não nos conhece, nós temos aqui o podcast, o Kisuko Podcast. Ele é um podcast que é transmitido aqui simultaneamente pelo Notícias RS,
pela Rádio Cidade FM 98.3, e o nosso intuito aqui não é trazer convidado, não é ficar falando de futebol, o nosso intuito aqui, até a gente tem o bordão, né? Como é que é o bordão, Rodolfo? Um assunto ridículo a cada semana. Toda semana um assunto ridículo por aqui, mas é um ridículo no bom sentido, quer dizer, são assuntos que as pessoas não costumam abordar. Vamos falar sobre coisas nerds, sobre assombração, sobre qualquer coisa nesse sentido, né? Porque são coisas que as pessoas não falam, acham que é ridículo isso, é uma coisa bizarra. Não é bizarro, né? A gente traz aqui conteúdos bacanas pra você, e a gente tá falando aqui sobre lendas urbanas, sobre assombrações, a história do lobisomem, ou seja, conteúdos que a gente gosta de conversar com você, e a gente tem sempre aqui um grande feedback pelo nosso WhatsApp, também pela própria publicação. E eu agradeço novamente o Diego por ter nos mandado esse áudio muito legal. Muito obrigado. Muito legal mesmo. O Diego que inclusive lançou recentemente mais uma grande obra falando aí sobre justamente o livro, o Diego pode me corrigir, mas o último livro do Diego é o Sombras da Verdade, né? O guia das teorias. Tá ali. Sombras da Verdade, pegar um sombra aqui. Sombras da Verdade, né? Um guia pra teoria da conspiração, que é um baita livro, né? Um baita livro aí, pelo que o pessoal tem comentado bastante, são teorias da conspiração, e isso é muito legal porque tem muita coisa, né? E o Diego até, inclusive, esses dias participou conosco aqui no programa, ele falou justamente sobre esse livro, né? E aí tem a questão do ET de Varginha, né? Tem a questão da Operação Prato, que aconteceu. E isso é interessante, caramba. Não, o Brasil ele é rico nisso, né? Pra quem não sabe, a gente teve aí a Operação Prato, uma operação que envolveu as Forças Armadas, inclusive os militares detalharam escrito aí, né, no papel que eles viam lá. Tem livro, documentários. Teve o documentário na Discovery até, então claro, é um negócio exato. sério, não é? Tu foi nas terras do Tupiniquim. Não. Não. Bom. Não, foi tudo bem detalhado, né? Até o Carlos diz aqui, os guris estão na cervejinha. E que cervejinha boa. O Rodolfo hoje nos trouxe aqui uma cerveja Heineken no ponto. Semana passada ele trouxe umas Budweiser que estavam vencidas há 2 anos e quente ainda. E a gente tem que esfriar na mão. Cara, eu tomei uma ali e falei, não tô muito Vai afim. dar caganeira. Tanto que eu não tava muito afim. Hoje o Rodolfo trouxe no ponto, né? Qual é o nome do ouvinte? O Carlos Melo. Carlos. Sextou, querido. Modo sexta-feira ativado. Pode abrir a latinha, pode comemorar. O Carlos toma uma cervejinha também, né, Carlos? E aí que a gente tava falando, né? Então, o último livro do Diego aí tem bastante sobre essa questão das teorias da conspiração. Inclusive, né, como eu tava falando, a gente teve a Operação Prato no Brasil. A gente teve a noite oficial dos discos voadores que aconteceu, em que a própria Força Aérea Brasileira mandou caças para tentar interceptar, né? A gente teve aquela lenda não, né? Aquela questão dos homens da máscara de ferro. Enfim, quer dizer, o Brasil tem muita coisa interessantíssima aqui que acontece que as pessoas não sabem explicar. Eu não sei se vocês lembram, agora falando aqui em questão de lendas e assombração, o Rodolfo é mais novo que nós, claro, mas eu me lembro de várias vezes a gente ligar, o Carlos tá ouvindo, o Diego também deve lembrar disso, a gente ligar no SBT num domingo de tarde, tá dando o Gugu Liberato lá, e tá falando sobre o chupacabra. Caramba, eu pensava, eu nem dormia à noite, cara, né? Eu ia falar isso agora. Em detalhe, ele mostrava meio-dia, dava um spoiler da matéria, meio-dia, o cara, a gente tava almoçando, daí meio-dia, trocava pra banheiro do Gugu, né, tu jovenzinho ficava doidão, e daí no finalzinho ele passava essas matérias doidas. Cara, tudo novo, vendo só TV aberta. O chupacabra tanto não, e era interessante porque o Gugu fazia, tipo, tá aqui, ó, depois do intervalo eu vou mostrar a cabeça do chupacabra. E o cara, caramba, eu preciso ver a cabeça do chupacabra. Ele ficava o programa inteiro rendendo aquela matéria. E no final não mostrava nada, né? Sim, não mostrava cara, nada. Se não me engano, demorou quase uns 4, 5 do programa dele pra mostrar realmente e não era, né? Até o Diego Franzi diz aqui, ó, isto é incrível. O Carlos Melo, Geraldo Luiz da Record. Bom, o Geraldo nem vou falar nada, né? Pior que o Geraldo Luiz é aquele cara lá do... Ah, meu Deus, me esqueci o nome agora, que fala... no próximo episódio vou revelar. O Diego Franzi diz aqui, ó, isto é incrível e acredite se quiser. Exato. Tinha também o quadro do Ratinho, que era o Histórias que o Povo Conta, acho que era, também era bem interessante. Inclusive, falando do Ratinho, cara, eu me lembro de uma vez que foi revelado... E dava medo aquilo, hein? Dava. Eu me lembro quando foi revelado a dupla ET e Rodolfo,
da panela de pressão, que, cara, ele ficou enrolando uma semana pra mostrar o Rodolfo, que era o ET, vou mostrar pro ET, que era o baixinho, todo feio, narigudo, com um zoio... Até faleceu, eu acho, já. O ET faleceu. A gente não tá falando que o cara era... A gente não tá falando que o cara era um ET porque era feio, mas é porque era o apelido dele, era o ET e o Rodolfo. Pra quem viveu nos anos 90 sabe disso, era o ET e o Rodolfo. O Rodolfo acho que é vivo ainda, o ET acho que ele morreu. Tanto que agora acho que ele voltou pra SBT fazendo reportagem de novo. Que, não sabia. Sim, ele saiu, foi pra Record, né, pra ganhar mais, ficou na geladeira e agora ele tá voltando aos pouquinhos fazendo essas matérias que ele fazia na época do ET. Claro, agora não tem ET e tudo mais, mas ele tá tentando. Não tem, né, porque já faleceu. Exato. Daí, bicho, imagina você esperar uma semana, tipo uma caixa meio aleatória no programa, pra daí revelar uma caixa de presente. O anão orelhudo. Não, e era isso. Ó, mandar um abraço aqui pro Marcos Aurélio Pires de Oliveira, também tá nos dando boa noite aqui, né, nos acompanhando. E retornando essa questão das lendas, porque a gente viveu numa época até bastante interessante. Viveu não, né? Estamos vivendo, estamos vivos ainda, né? Foi a nossa infância e a juventude. E que eu me lembro, não sei vocês, na época o meu pai, ele era policial aqui em Cruz Alta e nós morávamos no bairro Educacional. O pai tá me ouvindo agora, deve lembrar. Nós morávamos no Educacional quando estourou a história do ET de Varginha. E eu me lembro de nós chegar, porque a gente tinha, sabe como é que é, né? A gente tinha Globo e SBT, acho que era só o que a gente tinha. E olhe lá. E aí, eu me lembro do programa do Ratinho, né? Porque ET de Varginha. E a gente era criança, né? Ficava com aquele medo absurdo, né? E isso eram casos interessantíssimos da época. Tanto que se você for pesquisar agora o caso ET de Varginha, né? E até eu mostrei, acho que foi na semana passada, o Exército Brasileiro trouxe uma resposta ridícula, né? Do caso ET de Varginha. Eles vieram a público e falaram, não, veja bem, a gente encontrou um casal de anões que aí tomaram chuva de granizo e ficaram todos deformados, e a gente botou eles no caminhão e levou... era uma coisa bizarra pra tentar justificar aquele ser pequeno que eles encontraram, né? E aí, tirando essa fala patética na época do Exército Brasileiro, eu tô falando que eu não estou falando mal da instituição Exército Brasileiro, mas foi a fala deles. Depois eu vou procurar aqui, porque eu produzi a matéria com o Tom Miller, do canal Verdade Mundial, e nessa matéria eu consegui resgatar essa fala do militar do Exército Brasileiro, que ele fala que era um casal de anões, né? E aí o mais interessante é que nessa época, né, se você vai estudar a história do ET de Varginha, teve um militar lá que teria tocado no ET sem luvas. Sim. E deu um furúnculo lá na mão dele e ele simplesmente morreu. Então, quer dizer, coisas bizarras, né? Voltando na Operação Prato, pelo que eu até acho que eu vou ver o documentário novo. Tem muita coisa, tanto que esse militar que viu, na teoria ele viu, né, o ZT, ele foi afastado e foi prometido para ele não revelar nada, tanto que se ele revelasse, ele e a família dele iriam morrer. Aqui, ó, eu consegui achar aqui o trecho aí que eu trago sobre a fala do Exército Brasileiro. Deixa eu só dar um play aqui para pedir pra vocês não falarem, para não ser no som aqui. Mas eu vou trazer o trecho. Esse trecho aqui não é o que eu inventei. Isso aqui é uma fala de um militar do Exército Brasileiro que na época falou com a imprensa explicando o que é que eles tinham encontrado. Mas é que nessa época muito militar, político, como nós não tínhamos internet, eles davam qualquer explicação e ficava por isso mesmo, nós não tínhamos como cobrar. Tanto que hoje tem não vou entrar em política, tem tantos políticos que querem voltar como antigamente, querem censurar a internet para ficar só a televisão aberta. E eles falaram que ficou ali e como verdade. Até o Carlos Melo fala que, ó, na Fazenda das Pretas, o nome da fazenda, aparece muita coisa também. Uma vez que a gente foi pescar, tomamos uns tapas como é que é? Uma vez que a gente foi pescar e tomamos uns tapas pela cara, nada, corremos muito. Esta Fazenda das Pretas aí, que vai Espinilho. Até antes de botar a matéria, pode dar um adendo aqui. Faz lá. Tanto essas matérias que a gente fez do lobisomem. Pessoal, se tiver uma lenda assim, tipo do lobisomem aqui em Cruz Alta, uma cidadezinhas perto, mande pra nós investigar. Exato. Porque daí, tipo, depois do podcast que a gente fez, ou um dia esporádico, a gente vai lá e grava.
Se tem Exato. respeito, até deixar... casa macabra. Exato. Até deixar claro aqui que teve um casal que entrou em contato conosco. Peraí que quase que eu boto uma propaganda aqui. Teve um casal que entrou em contato conosco, aqui de Cruz Alta, que eles teriam comprado uma casa antiga aqui do nosso município, uma casa, casarões antigos aqui, e fizeram uma reforma para fazer um comércio na parte de cima e encontraram... não sei como é que o jovem dinâmico fala hoje, um VHS, uma fita aí, com uns vídeos que foram gravados dentro da casa aí, meio esquisitos, inclusive uns rabiscos no porão aí. Esse casal entrou em contato conosco pra gente fazer uma matéria, inclusive, né? As imagens são antigas, segundo eles. A gente não gravou ainda, né? Mas, enfim, logo a gente vai estar pautando isso aí pra você. Sim, se não me engano, tinha ficado pra nós fazer, né? E aí a gente foi postergando e não deu certo. Tanto que o casal até não chamou não pra gente gravar. Então, se eles chamarem nós pra gravar, a gente grava sem nenhum problema. Exato. Eu vou trazer aqui pra você que tá nos acompanhando a fala do Exército Brasileiro na época pra explicar o ET que eles encontraram. Não foi um ET, foi um casal de anões, e a anã tava grávida. É o que eles falam. Claro, um caso do ET de Varginha, pessoal. É o ET de Varginha que aconteceu lá nos anos 90, acho que é 99, se eu não tô enganado. Uma curiosidade antes de você postar: um dos primeiros jogos brasileiros que foi postado foi um jogo relatando o caso do ET de Varginha. Foi um jogo lançado pra Mac-DOS do tempo. É tipo um FPS meio Doom. E foi um dos primeiros jogos brasileiros. Não vi, esse eu não conheço. Pesquisar depois. Tá, eu vou trazer aqui então. Vou baixar o volume de vocês aqui e depois eu baixo o meu. Vamos lá. Ao que o Exército Brasileiro falou na. Cara, aqui é um militar falando com a imprensa, então eu acredito que ele tinha a permissão do Exército pra falar, né? Então aqui é o que o que um militar falou na época. Vamos lá. Aí pegou fogo. Pô, pelo amor de Deus. No dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, correu um temporal e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. É isso, né? É isso, é um Exército Brasileiro. Até o Diego Franzen manda aqui, ET de Varginha, 1996. É isso, eles falam, é justamente isso, que eles encontraram um casal de anões, né? E que a anã tava grávida e que eles, sei lá, estariam perambulando por ali. Tá, mas aí, então o granizo deformou a cabeça deles, inchou. Deformou tudo, né? Deformou tudo e deixou eles verdes. Não, e aí que tá, ele não explica por quê. Quando as meninas avistam lá o alienígena, né? Vamos dizer assim, lá no terreno baldio. Tanto que quando depois vão lá investigar o local, tinha um cheiro muito forte de amônia, né? Aí teve isso, né? Aí teve o caso lá do cabo, se eu não tô enganado, do Exército Brasileiro, que ele encontra, porque eram 2 ETs, né? Que falam, né? Casal. Entre aspas, um casal. E aí tem um militar que pega um desses alienígenas. Eu vou falar ET mesmo, tá? Dane-se quem não gostar da forma que eu tô falando. E esse militar pega esse ET com as mãos e depois, acho que 2 dias depois, aparece um furúnculo ali e o cara morre. Meu Deus. Né? O cara morre, né? Tipo, teria pegado, né? Enfim, sem proteção nenhuma. Então, quer dizer, é muito... Aí o militar vir falar um troço desse aqui é uma coisa bizarra, né? Minimamente bizarra. Fala que pegou um ser estranho e estão investigando. Só isso, mas não fala com o casal de anão. Cara, mas é que feio, porque né? é tudo muito Fica mancha a imagem do exército. Até a desculpa de levar a avó pro jiu-jitsu seria melhor pra esse caso do que isso. O cara fala, não, porque a gente levou um casal de anões deu uma série de coincidências. Eu acredito que possa ter dado uma série de coincidências, Pode. mas daí tu pegar, pelo amor de Deus, né, cara? Tu tá... Como é que o anão vai dar... Vamos lá, o que é um anão? Um anão é uma pessoa com nanismo, né? Tu vai pegar um anão,
Mas tu vê que é uma pessoa, pelo amor de Deus, né? E aí tu falar que não, na verdade não era um anão, não era um ET, era um anão que tomou uma chuva de granizo. Uma série de coincidências, né? O anão tava caminhando ali, caiu uma chuva de granizo, ele se quebrou tudo, se machucou. Não, em detalhe, então nós pegamos esse anão, jogamos no caminhão e... Que isso, cara? Pra machucar, granizo, pra machucar uma pessoa. Um anão não é diferente da pessoa, tá, pessoal? Ele tem o anão é uma pessoa, né? Exato. Não, é um portador de nanismo. Ele é pessoa normal, só que tem uma deficiência no nanismo. Ele o resto normal. Cara, tomou granizo, tu não vai se machucar, tu não vai se quebrar. Exato. Pro pessoal, ele se machucou e se quebrou com chuva de granizo. Isso daí é uma desculpa esfarrapada. E ainda se fosse atingir por granizo. Porra, se esconder no meio do mato. Não, voltar pra casa. Porque assim, eu me lembro, até o Diego tá nos ouvindo, ele pode até me relatar melhor. Eu me lembro dessa história em específico. Que havia, acho que eram 3 meninas, elas estavam voltando pra casa. E aí elas estavam cruzando por um terreno baldio como atalho. E enxergaram uma criatura agachada, né? Tanto que elas descrevem essa criatura, muito bem descritas inclusive, né? E aí acontece uma série de coisas ali que leva a crer justamente isso, né? Mas tu dizer que eram anões aí é brincadeira, né? O Carlos Melo, voltando lá no meu tempo, tinha o Velha Papuda, o Sete Légua, o Pirata, que morava numa casa abandonada em frente ao Asilo Santo Antônio, as lendas de Cruz Alta. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui, né? O nosso último intervalinho rapidinho. E como sempre, né? No nosso intervalo a gente traz músicas de anime aqui. Aí não traz música, não me vem com sertanejo aqui, né? Eu vou trazer agora Dragon Ball GT, a abertura aqui. E a gente faz rapidamente um intervalo de 3 minutinhos. E aí vamos para algumas histórias de assombrações aqui. Isso. Já falamos sobre lobisomem, lendas urbanas. E vamos para a próxima parada aqui, né? Sobre assombrações. Muito bem, voltamos agora depois aqui do nosso rápido intervalo, abertura aqui do Dragon Ball GT. Voltamos então com a assombração. Olha, bom, eu vou trazendo aqui o próximo assunto, a gente fala sobre assombração, sobre espíritos, sobre todas essas paradas aí, né? Sempre trazendo aqui com muito humor as nossas abordagens, sem faltar com respeito com ninguém, sempre respeitando aqui a crença de todo mundo, mas... Teve uma coisa que sempre me chamou a atenção aqui em Cruz Alta, que é o tal do jogo do copo. Não sei se você que está em casa agora... Olha, eu vou falar a minha experiência e depois eu deixo vocês comentarem a de vocês. Isso aí. Quando eu lá em 2004, mais ou menos... Era um jovem dinâmico. Eu era um jovem dinâmico, um jovem menino aqui na cidade de Cruz Alta. Andava com o boné pro lado, andava com os calção aí meio abaixado. Era uma bizarrice, meio né? regueiro. Era uma mistura de... Não, eu era mais metaleiro mesmo, né? O Sombra me conheceu. Eu era mais do rock. Mas era mais ou menos essa pegada aí. Mas uma vez, eu não vou falar o nome, até esses dias eu comentei com o Sombra, não fala o nome, não vou falar o nome. Fale nomes. Mas eu conheci uma menina aqui em Cruz Alta, amiga nossa. Lembrei agora. E essa menina, ela fazia o tal jogo do copo, né? Sei quem é. E uma noite, não tem como saber quem que é, porque essa guria, inclusive, é mais velha que eu. E aí teve uma noite que essa guria, né, convidou eu e um amigo meu pra fazer o tal jogo do copo. Não era eu, tá, pessoal? Hã? Não era eu. Não era o Sombra, né? Inclusive, Tu tava no... estávamos eu... Deixa eu ver. Eu vou falar o primeiro nome, né? Tava eu, o Rafael, o Dinei e essa menina, não vou falar. É que se eu falar o nome dela, todo mundo vai saber que... Provavelmente alguém vai conhecer, né? Então, enfim. Estávamos nós 4... E aí ela, não, fazer o jogo do copo, eu nunca tinha ouvido falar dessa história aí, né? Nem sabia, jogo do copo, que jogo? Não chamava ela de bruxa? Não. Tá, então não, eu sei que tu tá achando que é, mas não é. Essa que chamava de bruxa, foi minha colega, inclusive, no Gabriel. Tá. Né? Mas essa menina, então, sabia fazer o tal do jogo do copo. E a gente começou a fazer o tal jogo do copo na casa dela. Ela morava sozinha, atrás de uma locadora muito famosa aqui do município, né? Que ficava aqui na Ferroviária. E aí... a gente começou a fazer o tal jogo do copo e muitas coisas ruins começaram a acontecer. No início eu levava na brincadeira essa história toda, né? Pra quem não sabe, o jogo do copo, de uma forma muito caseira, né? Se colocava um alfabeto de A a Z, aí o sim, o não, o de 0 a 9, né? Colocava num círculo, botava um copo no meio, todo mundo colocava o dedo indicador ali,
depois de chamar, muitas vezes, enfim, às vezes não vinha porcaria nenhuma, às vezes vinha e o copo começava... Ela era uma tabuíja do pobre. É uma tabuíja do pobre, exatamente. Pra quem não sabe, tabuíja, ela é uma tábua com alfabeto tal e tu tem ali um pequeno triângulo ali com um vidrinho no meio, né? Só que daí no meio vai falando... só que tem que comprar, é caro. E nós fizemos essa tal... Nós começamos com essa pira aí do jogo do copo aqui na Ferroviária. E chegou um ponto que teve uma noite que aconteceu uma coisa muito bizarra, que na época levou, inclusive, o pessoal que estava junto conosco a descer num pai de santo muito famoso aqui da Ferroviária, não vou falar o nome também, que foi lá fazer um axé, né, com mel e mais um monte de coisa para conseguir desfazer o que a gente teria feito lá. Rapaz. E realmente todo mundo viu ali que a coisa... Ninguém... Enfim, você não acredita, o problema é seu. Então eu não tô pedindo que ninguém acredite em nada, né? Mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vivi. Então coisas acontecem. Aqui em Cruz Alta, nessa época, tinha história do jogo do copo, jogo do compasso, enfim. E aí, Sombra, o que tu já ouviu falar sobre essa história? Essa do copo, não vou falar que foi tu. Eu escutei também uma história desse jogo, que é uma menina com vários amigos, não sei se foi você ou não, que morava nos fundos de uma locadora, na entrada da Noronha. Não sei se foi essa, mais detalhe, não precisa. Na verdade, contar. Era uma rua pra baixo da Noronha. Então não é mesmo. Essa que eu vou contar agora é na entrada da Noronha. Não vou falar a casa em si, mas é na entrada da Noronha. Ela tava fazendo com vários amigos e uma entidade baixou nela. Não foi comigo então. Não foi. Não, então não foi essa. A entidade baixou nela. Tanto que os pais dela tiveram que levar ela pro hospital depois, que ela se machucou muito. Tipo, essa entidade começou a se bater em tudo mais. E os amigos, que todo mundo sabe, é tabuí, jogo do copo, qualquer coisa que faça, tu não pode sair. Tu tem que pedir permissão. É uma regra, até pra você que tá nos ouvindo agora, né? E assim, ó, só fazer um adendo aqui, como tu falou, Sombra. Isso. Nós não estamos fazendo apologia a fazer isso. Até porque eu acho que pra você fazer alguma coisa, você tem que ter consciência. Inclusive, nessa época aí, eu joguei tanto esse jogo, que uma pessoa me indicou pra mim ler um livro depois que se chamava... Eu nunca me esqueço. O livro se chamava Copos que Andam. É um livro espírita, se eu não me engano, do mesmo escritor do Violetas da Janela. Ele é um livro, deixa eu até pesquisar aqui, ó. O nome do livro é Copos que Andam. Esse livro, ele é escrito, vamos ver aqui por quem, só pra contextualizar, né? O livro Copos que Andam é do Antônio Carlos e Vera Lúcia Marizek de Carvalho. E esse livro fala justamente sobre os perigos do jogo do copo, né? Que é uma comunicação sua com, digamos, o espiritual. E nessa época tanta coisa ruim aconteceu na minha vida e da galera ali que jogava esse jogo, que me indicaram. Eu fui num centro espírita na época. Sim. Essa pessoa, esse médium, não sei como é que dá pra chamar, me falou, leia o livro Copos que Andam. E eu comprei o livro na época e li, e aí eu, né, compreendeu realmente o que estava acontecendo. Compreendi que, tipo, assim, ó, você que... É aquela coisa, né? A gente conhece tantas pessoas que já desencarnaram, né? Já não vivem mais. Cara, tu pode fazer qualquer jogo ali, qualquer coisa pra se comunicar com essa pessoa morta. O que vai vir não é essa pessoa. Né? Até porque quem já morreu, ou está com Deus, ou está num processo de evolução... Mas se vir um espírito conversar com você, não é essa pessoa que vai vir conversar. Bem provável que não seja essa pessoa. Exato, né? E essa... Pra vocês terem uma ideia, na época, quando a gente fez o jogo do copo, né? Eu vou contar bem o que aconteceu. Eu nunca tinha saído à noite. Nunca tinha saído. E naquela noite eu morava com a minha mãe. A gente passar um pouquinho do horário também não tem problema. Eu morava com a minha mãe. E eu e esses meus amigos, né? Que era essa menina e mais 2 meninos. Nós estávamos em 4. Na época eu tinha 14, 15 anos, né? E você sabe como é que é jovem, né? Jovem é... Eu era o mais novo. Aí eles botaram na cabeça que eles queriam fazer o tal do capeta, era uma bebida. Sim. Né? Que acho que vai leite condensado, vinho, sei lá, que vai aquela parada. É uma caganeira terrível aquilo. Várias bebidas misturadas, acho que com leite condensado. E daí naquela época, isso foi numa sexta, eles botaram na cabeça de nós vir no centro pra comprar tal bebida. Pensa, Rodolfo, eu era mais novo que tu, tinha 15 anos.
E eu era o mais novo, eu me lembro que daí eu nunca tinha saído à noite, eu tinha medo que a polícia me prendesse a qualquer momento. E eu me lembro que eu tava andando com eles, né, me sentindo descolado, né? E aí eu me lembro que até um dos guris falou, bota o boné mais pro lado, porque aí a polícia não te para. Porque eu parecia um bobalhão, né? E nós fomos no centro, compramos, sei lá, tudo que precisava pra fazer essa bebida. E quando nós estávamos descendo aqui na rua, sabe a Quero-Quero? Sim. Tem a rua onde tu passa os trilhos, tem uma descida. Nós estávamos ali, naquele local, descendo, e eu vi um vulto sair de uma casa e atravessar a rua. Eu não vou contar toda a história pra não falar de que casa eu tô falando, que tem uma situação aí. E aí eu comentei, eu vi tal coisa. Enfim, bom, dali nós descemos, fomos na casa dela, que fica na rua... A locadora, ela tinha uma locadora ali nessa rua mesmo da descida da Quero-Quero, mas a gente foi pra casa de um dos amigos ali que ficava na rua Dr. Voltaire, né? Descia a rua ali da Quero-Quero, à esquerda Dr. Voltaire. Eu nunca tinha ouvido falar em jogo do copo e começamos lá com essa palhaçada de jogo do copo e tal. E aí tem essa questão que tu falou, Sombra, tu bota o dedo, tu só sai quando o espírito te der permissão. Sim, uma vez que tu chamar o espírito, ele está ali, então tu não pode tirar o copo. Tem um monte de coisa ali. E eu tinha uma amiga minha que havia morrido num acidente de carro, também não vou falar o nome dela, né? E eu mentalizei ela, né? Fazia cerca de 2 anos que ela tinha morrido. E olha só, nenhum deles conhecia ela. Deixa eu até ver se eu não mexi a câmera. Não, nenhum deles conhecia ela. A câmera de vocês é da frente. Nenhum deles conhecia ela, né? Então só eu conhecia. E esse espírito se apresentou com a abreviação do nome dela, que ela usava uma abreviação, e começou a falar conosco e falava de coisas que só eu sabia. Então ali eu já vi, não é mentira, porque eu tô conversando com alguém que eu não comentei isso com ninguém aqui, né? Enfim, pra ter uma ideia, uma coisa pessoal, uma semana antes dessa menina morrer, eu tinha 14 anos, ela tinha 12 mais ou menos. Na época tinha aquelas garrafinhas da Coca-Cola, não sei se vocês lembram, que tu trocava por tampinha. Sim. O Rodolfo acho que nem era nascido, se era muito novo. Ouvi falar. E aí eu tinha vendido uma garrafinha pra ela por 50 centavos. Eu não tinha 50 centavos pra devolver, ela me deu uma moeda de R$1. E ela morreu, eu fiquei devendo 50 centavos. E ela me falou, tu lembra disso? Tu entendeu? Então aí eu, opa. Só tu e ela sabia. Só eu e ela sabia, né? Tu entendeu? E aí começa a virar um vício, né? Aí eu conversei com uma amiga minha que morreu. Na outra semana eu queria conversar de novo, e aquilo foi indo. Ao ponto que eu fazia o jogo do copo todas as tardes na casa dessa menina. Todas as tardes. E esse espírito, porque hoje eu acredito que se tu faz um jogo um jogo espírita, né? Não é espírita, um jogo do copo e tal, o ser que está falando contigo não é de fato aquela pessoa, porque enfim, né? Enfim, não sou espírita, eu também não sou um entendido disso aí. E começou a acontecer umas coisas estranhas naquela época, porque essa casa dessa menina que a gente jogava o jogo do copo, ela tinha uma filha, era recém-nascida inclusive, né? E a menina ficava chorando e nós não podíamos tirar o dedo do copo porque o espírito não liberava, e a menina chorando no outro quarto. Enfim, era uma coisa bizarra aquilo. E aí começou a acontecer várias coisas, né? Coisas ruins, negativas, terríveis pra nós, né? Tanto pra mim como pessoa, pra minha família, enfim, aquilo foi se estendendo e eu comecei a ver que aquilo não estava certo, né? E aí um dia eu fui num centro espírita e esse médium lá, não sei se se chama de médium, enfim. Ele me falou... Pai de Santo Não, Pai de Santo é na religião de matriz africana ou vertente africana. No caso era um centro espírita. Centro espírita é o médium mesmo. É médium, né? Um centro espírita. E ele me disse, leia o livro Copos que Andam que tu vai entender um pouco mais. E aí teve uma noite que a gente estava jogando o jogo do copo. E a menininha chorou e a gente tirou a mão do copo. E o copo simplesmente sozinho começou a se mexer. Não é que ele ficou se mexendo, ele fez um movimento esquisito e voou contra a parede. E aí estourou. E aí foi um Deus nos acuda. Todos nós com medo. Chegou o nosso pedido da janta aqui, pedi pro Rodolfo pegar. Aquele copo simplesmente estourou contra a parede. Nós ficamos assustados com aquilo, né? E... a gente, sem saber o que fazer, tinha um centro, uma terreira de quimbanda que ficava abaixo ali. Tá. Nós fomos... Duas quadrinhas ali, né? Isso. Nós fomos até esse local,
Nós fomos até esse local, chamamos um pai de santo. Esse pai de santo, nós pagamos ele foi lá e fez um trabalho para desmanchar o que nós havíamos feito lá dentro. Então, quer dizer, cara, não brinca com o que tu não sabe. Não brinca. Tanto que eu ia falar assim, bom, geralmente a pessoa quando brinca com isso, sempre tem um que é mais médio que o outro. Médio não necessariamente. Mais sensitivo. Sensitivo. Só que a gente fala médio é uma pessoa estudada. Sensitivo seria a pessoa que nasceu, que sente e não estudou. Que faz isso. Geralmente, como o Fernando falou, a primeira geralmente não deu nada com ele. Ele tanto que se comunicou com a amiga dele e não deu nada. Mas na segunda em diante, que tu começa a se viciar nisso, que foi aconteceu com ele, que começou a acontecer as coisas negativas, tanto para ele quanto para as pessoas em volta. E geralmente acontece isso. Exato. Tanto, e ainda mais quando a pessoa, que nem ele, que nem os amigos, saíram antes. Geralmente, cara, quando tu tem um espírito no meio, geralmente ele fica com muita raiva quando acontece isso. E é interessante porque agora a gente vai puxar a sardinha pro nosso lado aqui. Por exemplo, quando a gente foi fazer a primeira matéria do lobisomem, né? A gente conseguiu captar sons estranhos. Sim. E aí você que tá em casa nos ouvindo agora pode acreditar, não acreditar, tá tudo certo. Não tem problema. Mas nós estávamos lá. Sim. Né? A gente não precisa convencer ninguém de nada. Não. Mas a gente sabe o que a gente vivenciou, a gente sabe o que a gente gravou. Então, o fato de nós sabermos que o que a gente gravou, já para nós pelo menos, né? Já significa alguma coisa. Então, assim, é bem interessante isso. A minha esposa, a Thaís, ela é espírita, né? E ela acredita muito, né? E ela inclusive me ensina muita coisa a respeito disso. O quanto o mundo espiritual ele é muito ativo. É bem ativo. Ele é muito ativo. A gente pode pensar que a gente tá nessa sala agora aqui, conversando só eu, o Rodolfo e o Sombra, e pode ter muita coisa aqui. Tem. Mas eu sou evangélico. Então, se você é evangélico, você acredita que tem o bem e o mal. Poderia então ter demônios ou anjos, não sei. Se você é espírita, poderia ter pessoas desencarnadas ou não. Ou seja, quer dizer, eu acho hoje que todas as religiões acreditam em algo. Sim. Né? Exato. Então pode ter muita coisa, a gente não sabe. Só a definição do algo é que muda. Tanto que falam, falar que, pessoal, macumba, entre aspas. Tanto que o pessoal fala, macumba a pessoa vai fazer um trabalho pro mal. Não, na macumba tem Tá, pessoal, desculpa se tá ofendendo alguém. Tu faz trabalhos. Só que depende pra quem tu quer o bem e o mal, depende da pessoa que tá fazendo. Exato, e não do espírito que desce ali. Exato. Depende da boa vontade da pessoa que tá fazendo o trabalho. Pra que ela realmente quer. Daí ela vai lá e escolhe, entre aspas, espírito branco ou espírito preto, não necessariamente bem ou mal. Não, bem ou mal, Não necessariamente. Tanto os dois são pra mesma coisa. São neutros, só depende pra qual definição que ela quer fazer aquele trabalho. Exatamente, quer dizer, tem muita coisa, né, que a gente não conhece que existe, não tem, isso é um fato, né? Sim. A gente vai gravar uma matéria, porque nessa noite, a gente foi gravar há uma semana atrás, saímos daqui, né, às 8h30, fomos lá gravar a reportagem. E aconteceu coisas minimamente esquisitas, como a própria questão dos barulhos lá, né? Eu vi alguma coisa? Eu não vi nada. O máximo que eu fui atacado foi por pulga. Mas aquele barulho aconteceu. A própria câmera pegou o barulho e a gente não sabe o que foi. E detalhe, cara, nenhum de nós tava com medo do espírito lá. E nem bêbado, nem drogado, nem nada do tipo. Nós estávamos sãos. Né? Sim, eu acho que a cerveja que apareceu na mão, nós tomamos aquela única cerveja. Na verdade, aquela garrafa lá, a gente abriu, era uma long neck, pra quem tá ouvindo agora. Era uma Budweiser long neck, vencida há 2 anos e quente. E bebeu antes até. E que a gente abriu, tipo, na saída, e no fim aquela garrafa chegou a ficar até quente na nossa mão. Sim. Tanto é que a gente fez até umas palhaçadas com aquela garrafa lá, eu gravando, enfim, até tiramos longe lá. Sim. Quer dizer, nem bebeu muito. Não, exato. Cara, bebemos 2, acho que foi 2 goles naquela cerveja, foi muito. Só dar um abraço aqui ao Pedro Stefanello, o Pedro, que a gente conhece. Pedro, valeu. Nos manda aqui cada programa mais top. Vocês são fera, gurizada. Obrigado, Pedro, aí. Um grande abraço ao Pedro, a esposa dele, a filha, né? Tem uma filha. A menininha, né? A filha dele também. Um grande abraço. O Pedro, que inclusive estava conosco aqui em dezembro, né? Veio aqui, em dezembro. Trocou uma ideia conosco, né? Um grande abração aí ao Pedro Stefanello, né? E pra vocês, ou seja, tem muita coisa que acontece que a gente nunca vai saber explicar. Sombra, pra finalizar, as considerações finais. Bom, pessoal, como nós estamos bebendo aqui... Uma cervejinha. Cervejinha que muito patrocinada pelo Rodolfo. Heineken. Uma Heineken. Pessoal,
como eu sempre falo, se for beber, cara, não dirige, por favor. Que nós temos de relato de acidente por causa de bebida, cara. Então o Rodolfo tá bebendo aqui, ele não vai dirigir. Ele vai pedir um Uber pra casa, exatamente. Então, Garupa. Um Garupa, um 99. Mas pessoal, por favor, se conscientize e não dirige bêbado. Né? Porque as pessoas elas esquecem às vezes que a vida é uma só. É uma só. Às vezes falam, uma cervejinha não dá nada, eu vou lá e dirijo o melhor. Uma cervejinha não dá nada, eu vou daqui a Porto Alegre. Eu dirijo o melhor. Até eu já apliquei uma dessa, eu dirijo o melhor bêbado. Mas vai fazer a rota do Ushuaia. Até porque aqui ninguém é hipócrita, né? Exato. A gente já fez as nossas parcelas de cagada. Eu já fiz muitas. Tanto que a gente ficou de falar mais coisas, que não acabei não falando, de a gente estender um pouco. Eu acabei não falando nos meus relatos sobrenaturais que eu tive. Mas aproveita e fala. Se tiver que passar um pouquinho, pega e fala. Eu também tenho um, só que eu tenho Dá tempo ainda, dá tempo. A gente dá jeito aqui. Eu tive um quando eu era mais novo, era mais sensitivo que fala, né? Quando eu não estudei. Sensitivo. Tanto que depois eu tive que num benzedor que tinha. Pra retirar um pouco. Que daí a minha atual esposa, namorada na época, não gostava disso. Então eu tive que retirar um pouco esse Espiritismo? dom. Eu era bem ativo, eu via muito. Rapaz. Via muito, realmente. Tanto na casa do meu pai. Vamos falar onde é que é agora. Mas ali onde tu mora? É onde eu moro, na frente, na casa do meu pai. Eu moro, tem minha casa, hoje tu mora no fundo, né? Na casa, o meu avô recente já falecido, ele volta e meia, de sacanagem, ia desligar a luz do meu quarto, pra não gastar luz. Eu conheço bem a casa que tu mora, porque até tu morava naquele quarto e entrava, a porta da frente à esquerda, né? Sim. Ele sempre desligava a luz, porque ele não gostava que eu desligava, ele tinha implicância comigo pra não gastar luz. Então ele desligava. E como ali é casa de gente velha, idosa, né? Tipo, antigamente, hoje em dia o pessoal tem o quê? Um filho, 2, quando muito? Antigamente o pessoal tinha 5. Seu avô sempre morou ali? Sempre morou ali. Quantos filhos ele teve? Teve 10. Rapaz. Capaz? Sim, teve mesmo? 10 filhos. Meu pai teve 10 irmãos. E viveu 6. Tá, mas ali naquela casa... Naquela casa 10. É mesmo? Sim. Tanto que tem a quarto principal onde meu pai fica hoje em dia, que é a casa que ficava o vô e a avó. Mais pra trás, o quarto mais bonitinho ficava a minha tia, que foi a única menina que sobrou. Daí a quarto da cozinha onde eu ficava e ele desligava a luz, ficava uns 3 ou 4. Que era o quartinho aquele que eu ia lá, nós jogávamos videogame exato, e tal. Ficava uns 3 ali. E teve um galpão que eu destruí, que reconstruí, agora fiz lavanderia. Morava os outros, os mais novos. Que legal, cara, eu não sabia. Isso porque eu conheço o Sombra há muito tempo e a casa que o Sombra tá falando, eu fui várias vezes lá jogar videogame e tudo mais, sim. Daí esse galpão que tinha onde morava os outros, ali era dos mais novos, os não preferidos, que sempre não adianta. O casal sempre vai ter um preferido. Ficava ali, tanto os meninos ficavam ali. Quantos são vivos hoje? Hoje são 5. 5? Tinha 6. Teu pai é o mais novo ou mais velho? O meu pai é o... Tem o mais novo, ele seria do meio. Tem o mais novo e ele. Sim. O mais novo sempre é o mais preferido. Ele foi o penúltimo. Penúltimo, ele. Tanto que ele é o largado, né? O meu avô é esse aí. Sim. Daí ficava ali. Cara, morreu com gripe. Morreu queimado. Ali? Queimado? Ali? Sim. Por causa... A minha avó tava esquentando óleo ou banha, não vou lembrar bem a história. Óleo ou banha, e ele foi mexer no fogão, sabe? Quando ele mexeu, derrubou a panela em cima. No. Ali onde tu mora hoje? Onde eu moro, daí queimou ele. Pô, naquele tempo a gente sabe, nossos avós não tinha UPA, não tinha muito médico. Cara, e tanto que tu tinha bastante filhos, porque dava gripe e morria. Dava família, qualquer coisa, morria as crianças. Então ele acabou falecendo. E daí minha avó tinha uma outra menininha que ela gostava muito, que acabou morrendo de... Cara, não vou, acho que foi de gripe ou de alguma doença assim. E essa menininha, ela fica dentro da casa. Ela realmente fica dentro da casa. Ela volta e meia, quando eu era mais sensitivo, agora eu tirei um pouco. Ela volta e meia. Uma vez eu tava sentado de pé, eu ligava a luz da minha cozinha e ia fazer um café, qualquer coisinha, ela volta e meia. Vinha do meu ladinho e apertava minha mão, pegava na minha mão assim e ficava, que nem criancinha, sabe?
Ela apertava, tipo, e ficava. Ela era a tua tia. Minha tia novinha. O espírito do Ela bem. ficava assim, apertava a mão e ficava me olhando assim já. Nunca me fez mal. Eu nunca senti medo dela. Ela sempre ficava um pouquinho assim, sabe? E sumia. Toda noite ela fazia isso. Eu não era que nem meu avô que era chato e vinha apagando as luzes. Ela uma criança, né? Filho inocente. Morreu na casa e ela só fazia isso. Mas tu vê, né? São coisas bem interessantes, né? Porque tem, enfim, como eu falo, né? Você que tá ouvindo agora pode não acreditar, não acreditar. Não tem problema. Tá tudo certo, né? Mas são coisas interessantes que acontecem e que a gente não sabe explicar, não tem uma explicação coerente pra coisa, né? Tanto que depois que fui nesse benzedor e retirou um pouco desse meu dom, agora ele tá. Como eu não fui. Ele me dividiu em 2 trabalhos. Ele falou, tirou o primeiro, ele ficou mal. Ele falou, tu tem que vir em 3 meses que eu vou estar melhor de novo, que eu retirei metade dessa coisa que tu tinha. Eu não consegui retirar tudo. De 3 meses tu tem que vir. Tu vem em 3 meses pra me retirar o resto. Tá bom. Sim. E eu não consegui em 3 meses. No 4º mês que eu fui, ele tinha falecido uma semana antes. Sim. Não vou falar o nome dele porque, né? Todo mundo sabe quem é, né? Um benzedor famoso na cidade. Sim. É isso aí, né? 20h34, Rodolfo, as considerações finais? Cara, falando dessa de espírito, eu tenho bicho, de coisa que, cara, quando eu tava no 3º ano do fundamental, não vou lembrar porque eu tinha de idade, sei lá, 12, no colégio lá? 11 ou 13, quando eu tava no colégio, cara, foi o pior ano da minha vida. Foi que eu quebrei a perna, minha tia que morava junto comigo, que era meu pai, minha mãe e minha tia. A minha tia faleceu e minha avó de parte de pai faleceu. Minha avó Norma, escritora, saudade dela. Cara, inclusive tem um livro dela que ganhei de presente de aniversário. Não foi da Siddhartha. Quem morreu foi a Siddhartha, porque foi uma outra. Foi outra. Só sei que ela, na minha família, a minha avó, ela era escritora, mas a irmã da minha avó. Tia-avó. Ela vivia conosco. Daí, cara, ela tinha morrido, tudo, foi lá no funeral, tudo. E daí, cara, um mês depois, ou uma semana, coisa assim, eu tava tomando banho, deu sair do banho, tudo, tava de chambre e tava indo pro meu quarto. Só que daí, meu amigo, eu vi no quarto dela, na porta, eu vi o espírito dela. Tipo, literalmente igualzinho, preto e branco, o zoinho dela, tudo dela. Daí eu falei, tia! Ela me soltou um sorriso felizinho. Daí quando eu fui abraçar ela evaporou da minha frente, brother. E geralmente eles aparecem na melhor imagem que a gente tem deles. Exatamente, bem isso mesmo. E daí evaporou da minha coisa, brother. É isso que é interessante, né? Porque eu volto a falar, eu acho muito interessante. Eu assisti uma vez o filme Exorcista, o primeiro aquele, né? E eu me lembro até hoje de um trecho do filme em que a mulher, né, ela tem a filha dela, a Reagan, acho que é o nome da menina. Uhum. Ela começa lá com aquela história toda da possessão demoníaca e ela vai até um padre, procura um padre e o padre não acredita nela, né? E aí ela pega e fala, você se diz padre, fala sobre o bem e o mal, mas não acredita no meu relato, né? Eu acho isso muito interessante porque o mundo hoje em dia ele é bem isso, né? A gente tenta, por exemplo, tu conta esse teu caso, Rodolfo, ou o teu, Sombrou o meu, aí quem tá nos ouvindo, mas que palhaçada, não sei o que. Tá, mas... Cara, tu não precisa acreditar. Não precisa. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Eu digo assim, ó, eu sei, por exemplo, teve um caso, a Thaisa, minha esposa, vou mandar um beijo pra ela, inclusive, se ela estiver nos ouvindo, ela lembra, né? Quando eu conheci a Thaisa, eu já estava no jornalismo, e a gente, bem naquela época que eu conheci a Thaisa, eu comecei a produzir algumas reportagens em cemitérios, né? Cemitérios, desde matérias históricas a matérias de lendas. E nós viemos gravar uma matéria aqui no cemitério de Cruz Alta, naquela... Eu não gosto daquele cemitério, não consigo. O cemitério municipal de Cruz Alta, ele tem uma energia, muito pesada. E olha que eu produzi já lá várias reportagens. Produzi a matéria... Enfim, não vou citar aqui, mas já produzi várias reportagens. E a Thaisa fala bem isso aí que tu falou, Sombra. A Thaisa, ela não consegue entrar mais naquele cemitério de Cruz Alta. Eu tenho um que eu chamava de pai, o meu antigo chefe. Ele faleceu lá.
E como ele, na segunda entradinha próxima, eu entro lá e fico uns 5 minutos lá. Eu não consigo ficar mais. Ele tem uma energia muito pesada. Eu até entro naquele lugar, só que eu sinto um arrepião na espinha. Eu fico meio contrariado, parece que alguém tá me olhando, sabe? Enfim, só pra mim resumir, pra nós encerrar. E aí a gente foi gravar uma matéria, eu e a Thaísa lá, né? Numa tarde, já tem uns 6 anos, eu acho. E aí nós estávamos lá, e aí aquela curiosidade, né? Terminamos a matéria, vamos caminhar um pouco aqui, ver e tal. E tinha um túmulo que tava meio quebrado. Era um túmulo, não era tão velho, não. O túmulo tava meio quebrado. E tinha um monte de osso por ali. E, enfim. Né? E era uma mulher e tal. E a Thaísa começou a sonhar com uma mulher. E era sempre o mesmo sonho. A mulher cheia de sangue e tal. E nós morávamos em Birubá. Né? E teve uma noite. Eu fui pra ir no banheiro. E nós tínhamos um sofá de canto desses que faz um canto mesmo, né? E eu tive a impressão que eu vi uma pessoa de pé no sofá. Mas pensei, tá tudo dormindo, né? E tudo mais. E perfeito, né? Passou alguns dias, a Thaís começou a ter uns sonhos estranhos. Teve uma noite que nós estávamos dormindo. Nós não estávamos dormindo. Nós estávamos deitados, conversando ali. Fomos deitar, estávamos conversando, trovando fiado ali. E a Thaísa começou num gritedo, que alguém tinha pegado no pé dela. E ela achou que eu disse, olha, eu juro por Deus que eu não peguei no teu pé. Nem com o meu pé, eu tô deitado. Eu tava abraçado nela, pra ter uma ideia, né? A gente chama de casal, a gente dorme assim. Enfim, né? Não vou tomar tanto tempo, que a gente já passou aqui alguns minutos. Mas o sobrenatural existe. Né? Você que tá nos ouvindo, acreditando ou não, o sobrenatural existe e ele é real. Tantos mais antigos falavam quando tu vai no cemitério, primeira coisa que tu faz, tu chegou em casa, tu tira a tua roupa e põe pra lavar. Exato. Tu não guarda, não usa aquela roupa. Tu foi no cemitério, tu lava aquela roupa. Primeira coisa. Exatamente. Antes de finalizar, posso colocar uma mençãozinha final? Claro, vai lá. Bem, pessoal, um pouquinho, uma coisa, o efeméride do dia. Hoje é dia de São Valentim, dia 14 de fevereiro. Bem, eu tenho meu recado para dizer para pessoas que são casadas, que estão namoradas e tudo. Para homem, cara, surpreenda sua querida e tudo. Não compre flores, não compre chocolate. Compre pra ela um 38 raspado. Lembre-se, quem ama, cuida. Que barbaridade. Eu pensei que ele ia fazer uma coisa bonita, mas eu também achei que era uma coisa que quem ama, cuida. Eu até pensei, vai vir uma coisa muito legal agora. Já vai vir com essa. Olha. Claro que a gente tá brincando aqui, né, pessoal? Vamos levar a sério aí. Bom, vamos finalizando então aqui. Muito obrigado pela parceria, pela companhia de vocês. Mais um podcast do Que Suco aqui pra vocês. Hoje falando muitas coisas, né? Exato. Bem legal. A gente não tinha nem programado uma pauta. Vamos conversar. Só conversa legal, uma resenha aí com o pessoal. E nós vamos finalizando ao som de Dragon Ball Z aqui pra você, porque eu volto a falar. Nosso podcast aqui é um podcast nerd, tá? Isso. Então não espere que a gente vai falar sobre o Grêmio, sobre o Inter, sobre política, sobre Lula, sobre Bolsonaro. Não. Nada. Não. A gente vai falar sobre coisas... coisas que normalmente ninguém fala. A gente até pode entrar em breve momento, que nem eu falei, mas sem citar a parte. Exato. Não pense aqui que alguém aqui vai ficar falando, tipo assim, defendendo algum lado. Não. O nosso lado é o nosso, né? Exato. Nesse momento, o nosso lado aqui é dentro do estúdio aqui da rádio. Então tá tudo certo. Um grande abraço a todos. Fiquem pessoal. Com Deus. Brigadão pela audiência. Obrigado aqui ao Pedro, ao Carlos, ao Diego Franzen, a toda a galera aí que participou conosco. Ao Marco também, Marco Aurélio Pires de Oliveira, né? E depois eu respondo o pessoal que nos mandou mensagem aqui no WhatsApp. Desculpe se eu não li alguma mensagem de vocês. E vamos seguindo por aqui. Fique agora, claro, a gente já tem que passar a voz do Brasil, né? Porque se a mensagem for bem... Se for pertinente, no próximo a gente responde. Exatamente. E sexta que vem estaremos aqui novamente. Grande abraço a todos. Fiquem pessoal. Com Deus. Valeu. Bom fim de semana. Tchau, tchau.